Agora eu vou te mostrar esse livro aí, que é o Passos Iniciais de Boquinhas. Esse é um livro xodó. Por quê? Porque ele ficou lindo, né? É um livro, como o nome já diz, para iniciar o processo. Uma criança pequenininha, de 3 para 4 anos, que vai precisar compreender todas as instâncias que o cérebro precisa desenvolver, né, as habilidades, para que ela venha a se alfabetizar lá na frente. Então esse é um livro que ficou muito legal, porque a gente já pôde pegar toda a base da BNCC dividida em segmentos, então trabalha o corpo, depois trabalha o som, depois trabalha a questão do espaço, o tempo. Então é um livro que ficou gracinha, porque ele tem um letramento todinho atrelado a essa faixa etária. Então ficou um livro muito lúdico para você fazer. Você pode fazer em casa com o seu filho, né? Você pode fazer no consultório com a sua criança ou na sala toda. Cada criança tendo o seu livro, você vai na sequência do livro que fica uma gracinha a criança desenvolver essas habilidades aí. Eu vou te mostrar algumas das atividades aí para você se encantar, assim como eu fiquei encantada com esse livro que nós produzimos, tá bom? Bom, vou falar um pouco das atividades do livro, que é um dos livros que eu mais adoro. Vocês vão ver como ele é gracinha. Bom, o livro está aqui à esquerda e no centro está o sumário dele, dividido, aí como a BNCC coloca nos campos, né, de experiência. O primeiro aí que nós vamos falar aqui é o o, que é o eu e o outro, né? Então nós vamos discutir, como por exemplo nesse exercício à esquerda, expressões faciais, como nós somos diferentes dos nossos colegas, com quem a gente se parece, né? Então imitar essas expressões, o que que uma expressão do rosto significa, né? No desenho no centro embaixo, nós vamos discutir regras de convivência, né? Para conviver com o outro, a gente tem regras. Essas regras, elas são importantes, né? Para que a gente viva melhor, para que a gente saiba o que é esperado. Então, como vocês veem embaixo do garotinho, está escrito sim, na forma de bocas. Isso a gente faz no livro inteiro, né? Então, sempre tem bocas escrevendo palavras que eu já estou estimulando a criança a prestar atenção, que quando eu falo sim, eu faço essas bocas, né? Então, a gente vai discutir com as crianças essas regras de convivência e criá-las aí para a sala de aula, né? Em cima à direita, nós vamos falar da família, né? Esse outros faz parte da família, então vamos discutir quem é a nossa família. Então, vocês veem que aí nessas bocas já está escrito bastante coisa, está escrito o eu, está escrito o pai, está escrito a mãe, está escrito a avó, e aí por diante, né? No de baixo à direita, né, como a gente fala dessa questão aí de a criança estar envolvida, então as histórias, então nós vamos falar do universo de histórias tradicionais. Então nas histórias existem também os outros, como é que eles são, vamos mexer com ela, com as crianças a questão da imaginação, né, de o que ela conhece de histórias. E do lado esquerdo embaixo, você vê resposta das atividades, como eu disse, no vídeo anterior, né, todo o livro, no final de cada parte, tem as respostas. Então, não tem livro do professor, já está incluído aqui. Na segunda parte, que seria o corpo e gestos, né, o CG, nós vamos mexer com atividades que vão fazer a criança lidar com essa consciência corporal, né? Então, esse primeiro exercício aí em cima, o exemplo é de completar as partes do corpo, e aí a gente vai ser bem estimulado a olhar-se no espelho, a tocar essas partes do corpo, nomeá-las, e aí a gente vai ter todo um aprofundamento dessa consciência corporal a nível mais grosso, né? O exercício embaixo, onde tem as mãozinhas, aí a gente já está entrando, né, na questão da consciência corporal de fino, nos dedos, né, onde eu vou mexer com
a mão dominante, né? Então eu vou mexer com a dissociação dos movimentos de cada dedo, né? Do lado direito em cima, vocês veem uma atividade onde eu já estou associando o número de palavras, o número de sílabas numa palavra, né? Então, tem bambolês no chão, ela vai pular de acordo com o número de sílabas, né? Conforme tem o seu nome. O exemplo aí, Pedro pulou no segundo bambolê. Na atividade que tem ao centro embaixo, né? Nós vamos discutir, né? Nós vamos brincar com uma atividade motora, né? De a criança ficar atenta ao comando. Então, quando ela escuta meninos, né? Ela pula, né? Ele. Quando ela escuta meninas, ela bate palma. Isso pode ser também feito com o nome das crianças, né? Isso pode ser feito de várias maneiras. Do lado direito embaixo, nós vamos associar a vogal inicial de palavras faladas. Então, essas vogais foram trabalhadas. Observe que o importante, o foco do trabalho aqui é a boca, não a letra, né? A letra é bem pequenininha, mas ela está lá sendo apresentada, sendo mostrada. E por falar em letra, do lado esquerdo embaixo, você vê que em todo esse livro, o trabalho de letras escritas não é o foco aqui, né? Uma criança, como você viu, que está com 4 anos, né? Então, nós não trabalhamos o foco da escrita, e sim da compreensão. Então, o traçado é só com caixa alta, mas é um traçado que nos importa a questão orientação desse traçado. Então, enquanto a gente faz o traçado na lixa, na areia, na parede, com o dedinho, a gente vai verbalizando esse traçado, né? Letra A, sobe, desce, corta. Letra E, desce, sobe, vai, ir para a direita, significa no sentido da linha. Então, a gente já vai preparando esta orientação do traçado, para quando ela for traçar no caderno, ela já tenha esse engrama muscular internalizado. Aqui nós vamos falar de traços e sons, que é uma parte do livro bastante gracinha, né? Tem muitas atividades. Nessa primeira em cima à esquerda, nós vamos mexer com a consciência fonológica, né? Ela cantando musiquinhas, imitando os bichos, né? Então aí é sugerido o Atirei o Pau no Gato falando piu-piu, piu, 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 e assim por diante com várias outras músicas, né? Aqui nós estamos mexendo com a consciência do som, do ritmo, né? Isso vai ser importantíssimo na aquisição da leitura escrita. Atividade embaixo à esquerda, nós vamos mexer com sons longos e sons curtos, né? Então, o som longo, a criança ela tem que correr, se o som é curtinho, ela tem que pular, né? Então, vai ser importantíssimo, por exemplo, quando a gente for lá na frente trabalhar com a sílaba tônica, né? Que é a sílaba mais longa da palavra. Embaixo à esquerda, nós estamos falando de movimentos articulatórios da boquinha, né? Então, nós vamos soltar essa boca, isso tudo vai auxiliar para a fala, né? Para uma melhora aí na articulação. E fazer um beijinho, estalar a língua, né? Imitar o barulho do vento, o barulho da chuva. Então, essas onomatopeias feitas com a boca, né? Estimulando esse movimento articulatório, vão auxiliar muito na fala, né? Em cima, à direita, nós temos apresentado bocas sonoras, né? O J, o V e o Z, chamando atenção que a mãozinha fique embaixo para sentir a sonoridade. Então, nós já estamos falando aqui de um traço diferencial, né? Entre a surda e a sonora, que lá na frente vai ser muito importante quando ela for escrever. Então, aqui ela vai detectar qual dessas palavras, né, vão fazer esse som de vibração aí.
Embaixo ao centro, a gente está mexendo com as formas geométricas, né? Então, as formas geométricas vão ser trabalhadas a nível concreto, com a mão, com sentir, e aí elas vão enxergar, né, essas formas geométricas nos objetos reais, né, na vida, de um modo geral, né? Como esse menininho aí tem várias formas geométricas que foram traçadas. À direita, embaixo, é um exercício tipo um sudoku, né, que vai exigir um raciocínio da criança, né, em relação a cores e formas geométricas, né, para ela poder completar essa tabela, sem dar a resposta, deixar a criança chegar lá, né, que na coluna da esquerda são só círculos, né, na coluna do meio são só quadrados, e assim por diante, sem dar a resposta, né, estimular para que essa resposta venha, né? Isto é a mediação adequada. Agora eu vou falar de escrita e fala. Eu vou usar 2 slides, porque os exercícios são fundamentais, né, dessa competência aí. Então, em cima, à esquerda, né, nós vamos discutir escutar histórias infantis, né, pedir que a criança dramatize, que ela comente sobre as histórias, quais são os personagens que existem na história. Aí, na primeira linha, a Branca de Neve, né? O que tem na historinha da Branca de Neve, né? Então, ela ouviu, discutiu, e aí ela vai ver, tem dragão, tem carruagem, tem anãozinho, né? E então isso tudo estimula aí essa cognição, essa fala da criança, envolvendo aí a compreensão dessa fala, né? Embaixo à esquerda nós estamos lidando com sílabas, né? A quantidade de sílabas que tem nas palavras, né? A gente já fez exercícios, eu não mostrei aqui, mas tem muitos exercícios da quantidade de palavras na frase. Aqui é sílaba já, né? Então ela vai circular essas imagens aí com as cores da legenda, né? Nessa unidade, nós vamos trabalhar praticamente com todas as letras. Então, aqui o L, né, que a gente já ensinou a produzir, né? E aqui a gente está lendo com o boquês, e você vê que as letras embaixo estão aí para ser ilustrada somente, né? Ninguém está grafando nada, mas aí ela vai ser estimulada a quantos desses movimentos articulatórios ela vê na palavra lilás, né? Quantas vezes ela vê a boca subir a língua, né? Então já é uma consciência fono-articulatória bastante aí refinada. No exercício de cima à direita, eu já estou mexendo com a consciência fonêmica, né? Então eu estou querendo saber aonde está aquele som dentro da palavra. Então, na primeira linha aí temos o A, né? E ela vai aprender a fazer essa articulação, olhar no espelhinho. O espelhinho é muito utilizado, né, nessa faixa etária. Então, quando ela fala árvore, né, onde que está esse A? E aí a formiguinha, né, que é um recurso que Boquinhas usa muito, é essa formiguinha. Então, se tiver na cabeça, né, na cabeça da formiga, ela vai pintar de vermelho, se tiver no corpo vai pintar de verde, no bumbum de amarelo. Então, árvore está na cabeça, né? No exercício embaixo à direita, nós vamos falar de rimas. Então, tem vários exercícios de rimas, e aí associando ainda a figura e fundo, né, que é uma imagem visual aí, que ela tem que procurar as rimas ola, né? O que tem na palavra a terminação ola, bola, mola e assim por diante. Ainda no grupo do EF, né? A escrita e fala, então à esquerda em cima nós temos aí uma trilha onde ela tem que fazer essas ações aí, né? Ela vai jogar, se ela parar numa palavrinha que começa com L, ela tem que levantar as mãos. Se ela parar numa figura que a boca fecha, ela tem que dar um pulo, né? Então, levanta a mão, que é o L, pula, que é o P, né?
E aí, se parar tiver o som do V, ela tem que vibrar a boca, né? Embaixo à esquerda, nós vamos discutir muito o processo cognitivo, né, envolvendo dois objetos. Então, ela tem que falar uma frase oralmente com esses dois objetos na mesma frase. Então, bacia e menino. Tem que dizer uma frase que una as duas, né? O nenê tomou banho na bacia, né? Então, nós vamos fazer essa ampliação léxica e fazendo com que haja uma coesão entre essas palavras. Em cima à direita, nós temos uma brincadeira que são os absurdos, né? Então, aqui eu estou trabalhando com um R, né? Mas quais são os absurdos, né? Por que o carro não pode ter rodas quadradas? O que vai acontecer? Então, me interessa a argumentação desse absurdo, né? A direita central, nós vamos falar sobre o tamanho real. Então, embora a chave, o chapéu e a xícara estejam do mesmo tamaninho, essas imagens, no aspecto real, de verdade, né? Concreto, qual que é maior? Então, é legal você trazer na sala de aula esses objetos, né? Se você puder, claro. E embaixo à direita, né, nós vamos trabalhar com um processo atencional, né? O professor lê essa frase, Sofia queimou a boca tomando uma, e ela vai circular quais desses objetos, a salada, a sopa ou o cinto, né? Então, nós queremos que ela argumente, né? Por que queima a boca com a sopa? Porque a sopa é quente, né? Então, essa argumentação é muito importante. Aqui nós temos a última competência aí, que é o ET, o espaço e tempo, né? Então, nós vamos discutir exercícios como esse em cima, né, da passagem do tempo, né, que a gente cresce, qual é a fase da vida que elas estão, o que elas vão ser amanhã, como é que passa esse tempo em relação às pessoas, aos animais, aos vegetais, né? Na esquerda, no centro, nós vamos fazer ela ocupar espaços aí já no espaço papel, né? Desenhar o coração, preenchendo todos esses quadrados aí, né? Então, adequar o desenho ao tamanho do objeto. Isso vai ser muito importante na escrita, né? Para ela adequar-se aí ao tamanho, ao espaço que ela tem. Esse embaixo à esquerda é bastante complexo, porque eu vou mexer com as orientações, né, de cima e embaixo, mas veja que eu estou mexendo com cores, né, e com quantidades, né? Então, para ela pintar os gatinhos aí, é muito bacana. Em cima à direita, um exercício clássico, né, de ficar igual, né, observação visual aí, isso é muito importante, esse detalhe, né, das cores, né, de cada um deles e também da coordenação motora fina da pintura de um modo geral aí, né. E esse último embaixo à direita aí, a gente vai mexer com as questões, o que se faz primeiro, se veste a meia ou o tênis, se veste o short ou a cueca, né. Isso é muito importante, nós vamos ter um reflexo muito evidente, né, na questão da interpretação dos textos, né, até na própria escrita das palavras nas frases, né. Então, é um livro que eu adoro, realmente gosto muito, espero que vocês gostem também.